RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, 20 de setembro. Estamos aqui, feriado, né? Semana Farroupilha ao vivo com o nosso Dois Toques. E exatamente projetando aí dupla Grenal, rodada do final de semana, o Internacional com notícias ruins, mas notícias boas, né? Inclusive a possibilidade do Paulo Guerreiro ainda vestir a camisa do Inter esta temporada. Novidades que aconteceram aí hoje vindo lá do Peru. Bom, o Grêmio já com participação garantida aí na semifinal, depois da grande vitória 2-0 diante do Tucumã. Agora o Grêmio também quer se aproximar dos líderes no Campeonato Brasileiro. E tem esse jogo no domingo, esse horário diferenciado, né? Esse horário do 11 horas da manhã, mas é um horário que tem agradado muito aos gaúchos nesse horário em termos de público. Tanto os jogos do Internacional que aconteceram neste horário e também o Grêmio, nem este ano, já de anos anteriores. Bom, para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Carlos Josias. Boa noite, Cadu. Com a sua elegância tradicional. Ângelo Garbassi de volta. Ele que esteve exemplo de muitos jogadores aí lesionado, afastado por algum tempo, mas está agora recuperado e de volta, né? Vamos saber que tipo de lesão que tirou ele aqui do nosso Dois Toques durante um bom tempo, hein? Matando. Fábio Berti. Compartilhando aqui. Compartilhando, então já vá fazendo isso, faça que nem o Fábio Berti, vá compartilhando aí para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, afinal de contas estamos aí há 2 meses e meio no ar, né? Então é importante que pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, você vai compartilhando e também mandando a sua mensagem, né? Que ela fica passando no rodapé do seu televisor, é importante que também você diga da cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Nossa RDC TV, que você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do nosso estado, mas vamos para o mundo exatamente através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC Dois Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, também no YouTube e no nosso Facebook. Nosso Facebook, e repito, é importante que você vá compartilhando aí com seus amigos para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV e também mande a sua mensagem, ela fica passando no rodapé do seu televisor. Cidade também é importante que você mande de onde está enviando a sua mensagem. Facebook RDC TV digital. E também o nosso WhatsApp à sua disposição, pelo número 998-15-9990. 998-15-9990. Mande a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco e fazendo o programa também. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. Masal, né? Ligeirinho aí no seu vídeo, agora sim. E Nacional Gás, energia indispensável. Bom, notícias boas e notícias ruins do Internacional. Olha, também temos aí uma matéria falando do Léo Moura. O Renato disse que ele tem que jogar apenas uma partida por semana. O Léo Moura quer jogar todas. A idade dele. E o Ângelo Garbassi, o senhor que tem a mania muito de criticar jogadores de alguma idade aí já, considerando ultrapassado, não é a situação. Mas a gente vai falar no transcorrer do programa também. Mas o Grêmio agora muda o seu foco aí, Campeonato Brasileiro já classificado, né, José? Não vai me dar uma aqui, comissão técnica, dirigente, jogador, eu aceito. Olha, tem mais 90 minutos e tal, né? Mas 2-0 lá na Argentina, diante do Tucumã, o Grêmio tem que projetar e ontem já se pôde perceber quem será o adversário do Grêmio. Ficou no empate aí, 0-0, Independiente e River, que será o adversário do Grêmio nas semifinais. No outro jogo, o Boca também definiu o exemplo do Grêmio com uma vitória diante 2-0 do Cruzeiro de Belo Horizonte, já encaminhando a semifinal, e hoje, daqui um pouquinho, teremos o outro jogo que vai apontar o e são os primeiros jogos, né? Os primeiros jogos, depois teremos os jogos de volta, que é o jogo entre o Colo-Colo e o Palmeiras, olha, do Filipão, que está em 3 frentes aí, ó, em 3 frentes em condições de chegar.
em Copa do Brasil, que venceu o Cruzeiro, em Libertadores da América e também aí querendo chegar em termos de Campeonato Brasileiro. Já dava para pensar no adversário já da semifinal, Carlos Josias? Dá para pensar, eu acho que está bem encaminhado, não está morto. Está bem encaminhado. Eu acho que está morto. Eu acho que não está morto, acho que tem que passar. Aliás, se tivesse morto, não tinha outro jogo. Eu acho o seguinte, eu acho que... Não precisa nem passar, pode perder por 1-0. Mas perder por 1-0 é passar. Se ele vem... de fase, passar de fase. Se ele vem aqui e faz 1 ou 2 gols no Grêmio, o Grêmio ganhou um Grenal, claro que eu sei que Grenal, clássico é clássico. Toda essa churumela eu sei. Mas o Grêmio ganhou um Grenal de 3-0 e levou 2 no outro, mais um pouquinho e ficava 3-3. Mas acontece, o futebol... Tu mesmo cansa de dizer que não tem jogo jogado. Então, acho que está bem encaminhado. Acho que o Grêmio pode sim pensar na fase seguinte, mas não pode dar o jogo como morto, como um adversário morto, porque não está morto. Principalmente. Não está morto quem peleia. Claro que o Boca. Hoje é 20 de setembro. O Boca tem uma outra tradição que não tem o Tucumã, mas o Boca é histórica essa. O Boca tomou 4-1 na bomboneira do Remo, né? Do Remo. Paysandu. Do Paysandu. O Paysandu. Não gosto muito de falar do Paysandu. Do Paysandu. Aí estava morto, né? Aí foi jogar aqui no Brasil com o Paysandu e enfiou 5-0 e passou de fase. Quer dizer, então não dá para brincar com essas coisas. O Grêmio uma vez tocou 5 no Palmeiras aqui, lá perdeu por 5-1, por uma tetinha. Mas olha o que o seu time está fazendo referência. Agora, Tucumã, com todo respeito, Tucumã, um time que ano passado... Tucumã é líder do argentino. Não vamos desmerecer o adversário do Grêmio. Essa conversa eu tenho escutado o seguinte: o Tucumã estava liderando o campeonato argentino, hoje está em segundo. Isso aí não existe. Não estou dizendo. Ele está ali porque ele tentaram chegou fazer isso com o Estudiantes, dizendo que não é que era time, que não sei o quê. Aliás, o Estudiantes tinha um time de velho e o Independiente um time de guri. O Grêmio passou pelos velhos e pelos guri. Agora, quer dizer, é chato isso. Isso a gente só ouve aqui no Rio Grande do Sul, tu me perdoa. Eu acho que não tem que desmerecer o adversário. O Tucumã não é o Tucumã, não. O Tucumã é um time importante, é um time que está liderando, está sempre nas pontas do campeonato argentino e não chegou na Libertadores de graça. Ele é tão bom como chegou o Tigres uma vez, como chegou o Chivas, ele está ali porque ele mereceu. Vamos dar o mérito para ele. Quanto à chegada então assim, não é jogo jogado. O Grêmio está bem encaminhado, é possível sim, e dando uma observada no adversário da fase seguinte. Mas arena lotada, 50 mil na arena, até para homenagear, se for o caso, para quem acha que não tem o que fazer lá, e tem, mas para homenagear esse time que foi gigante, e tem sido gigante, jogo após jogo. Eu não estou menosprezando, absolutamente, também tenho essa filosofia que não existe jogo jogado, mas com uma vantagem de 2-0 na Argentina. Ele está em segundo lugar, evidente, tem que respeitar um time que está em segundo lugar, mas é que nem Campeonato Brasileiro, quando daqui a um pouco times medianos, é início de Campeonato Argentino. Então, é como determinados clubes medianos ficam no início das primeiras rodadas ali, ocupando as primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Então, eu não estou menosprezando. O Lanús foi campeão argentino. Com todo o respeito. Só para lembrar que o Lanús foi campeão argentino. E eu ouvi horrores do Lanús. Mas tanto é verdade que o Grêmio teve todas as facilidades, chegou, passou. Não, o Grêmio não teve facilidade. Não é verdade. O Grêmio criou facilidade. Não é verdade. O Grêmio criou facilidade. Um clube grande cria facilidade, não tem facilidade. Então o Grêmio criou essas facilidades aí. O Grêmio contra o Tucumã também criou ruim, esse negócio de desmerecer as conquistas é ruim. Não, tu tá, cara. Me desculpa, mas tu tá. Talvez involuntariamente, talvez pela boca torta do cachimbo, mas tá. O Lanús foi um grande adversário, o Grêmio foi lá, ganhou com todas as honras, e o Tucumã também foi um grande adversário, foi lá e o Grêmio passou. Eu estou dizendo assim, eu estou indo ao teu encontro. Então o Grêmio criou essas facilidades, como criou essas facilidades com o Tucumã. Eu não posso aceitar que o Grêmio seja eliminado com todo respeito e que possa reverter. Aí tem que cair a comissão técnica toda do Grêmio, se o Grêmio perder uma classificação como essa. Menos, cara. Mas como é que vai perder uma classificação 2-0 na Argentina e vir na arena com 50
mil pessoas e entregar uma classificação. Eu não posso aceitar. Não pega. Não posso aceitar. É difícil, mas menos. Tem confrontos e confrontos. Tá muito nervoso. Não tô. Eu acho que esse discurso por parte de comissão técnica, de jogador, é a mesma coisa que o Boca. Mesma coisa que o Boca ontem tocou 2-0 no Cruzeiro em casa e tu vai me dizer que aqui o Cruzeiro vai reverter? Pode. Mas claro que o Boca tá dizendo, não, é outro jogo, 90 minutos. Mas não tem como se criar isso. Não tem. Aliás, o Cruzeiro tomou um garfo ontem que foi sacanagem. E ela pode ter saído de lá tomando 3-4-0. Mas o lance da expulsão do Dedé foi uma coisa que atenta contra uma tecnologia que vinha sendo extremamente elogiada depois das polêmicas da Copa. VAR E que no jogo do Grêmio funcionou perfeitamente. O árbitro foi acionado pelo pisão do jogador argentino, um pisão criminoso, maldoso. A expulsão de ontem tão discutível quanto o pênalti em Grenal. O cara pisou. Porque não. O da expulsão de ontem. Tão discutível quanto o pênalti em Grenal. Eu já ouvi opiniões dizendo que foi e já ouvi opiniões dizendo que não foi. Eu vi e acho que ele assumiu o risco, porque ele entrou de forma muito violenta. Isso é o que eu acho. Entende? Mas tem espaço para fazer a defesa. Mas um de frente para o outro, né? Os dois em deslocamento, um para tirar a bola, o goleiro para soquear. E o zagueiro, pela característica dele, ele é um zagueiro de impulsão, de fato, ele já fez bastante gol. E um zagueiro de pouquíssimas expulsões, mesmo que tenha ficado muito tempo parado, o Dedé. O último cartão vermelho que ele tomou, ou talvez tenha sido o primeiro da carreira, foi em 2010, ainda jogando pelo Vasco. Tudo bem, mas eu acho que tem que observar o cara pelo histórico, não pelo passado. Mas eu, sinceramente, eu acho que tinha espaço para marcar e para não marcar a expulsão, para tirar ou não tirar. Eu achei. Entende? Eu não achei um lance escandaloso. Mas a força desproporcional. Eu não achei um lance tão escandaloso para dizer que houve roubo. Essa força desproporcional, Josias, que talvez seja de fato que tenha acontecido, mas eu acredito no máximo um cartão amarelo por assumir um risco. Mas não o vermelho, né? Uma jogada que. O vermelho ele caracteriza uma tentativa de agressão ou uma agressão de fato, né? E como que acontece a agressão? Às vezes, por uma dividida não. Com ambos os jogadores entrando dividindo a bola numa disputa pelo alto, mas no alto com o cotovelo, por baixo quando o jogador entra de sola ou entra por cima da bola. Acho que o Cruzeiro foi de fato prejudicado. Estava 1-0 naquele momento. É uma boa postura, é uma boa posição. Eu respeito a tua opinião. De qualquer maneira. Mas é um lance discutível. Fora isso, confuso. É o tal do VAR, né? Que foi elogiado seu uso correto no jogo do Grêmio, no jogo do dia anterior. Eu só achei estranho o seguinte: até onde eu sei, e eu não sou expert nessa matéria, mas até onde eu sei, o VAR ele é utilizado quando a questão não é de interpretação. Exato. Ali me pareceu que era de interpretação. O VAR poderia ter. Essa discussão que eu proponho. Em 4 situações. É para ver se houve o gol, se não foi, questão de expulsão, se foi. Pênalti, não, né? Questão de pênalti, se foi ou não foi pênalti, né? E são 4 situações. E a outra é exatamente para rever. É que o gol não tem interpretação, né? Ou entrou ou não entrou. Agora, a falta tem a questão da bola, às vezes, bater no risco, entrar ou não entrar. Mas aí não eles mas não são usam, 4, não a questão usando, de interpretação não. Estão usando o sonorizador aquele. Não, a tecnologia da linha do gol não tem em todas as... Não tem na Comebol ainda. Mas eu acho que é o seguinte, que o gol tu não interpreta, não, tu erra. Né? Tem juiz que interpreta, olha o lance de falta, ele interpreta como sendo falta e outros interpretam como não sendo falta. Então o juiz pode interpretar se é lance para expulsão ou não é lance para expulsão. E eu entendia, ou tinha escutado, ou tinha lido, por tudo que eu li e escutei, que o VAR seria chamado quando não fosse lance de interpretação. Se aquele lance não era um lance de interpretação, e me parece que era, né? Se era, eu não entendi por que chamaram. Mas, enfim, posso estar errado. O que se imaginou e que foi descrito por vários jornalistas, até em transmissões de emissoras argentinas, emissoras de rádio, que foi amplamente batido isso no dia de hoje, é que até se imaginava que poderia ter sido chamado o juiz para marcar um pênalti, que o zagueiro do Boca, ele sobe com o braço elevado. Sim. Mas a bola passa longe do zagueiro, é o goleiro de fato que toca nela. E aí, para surpresa de todos, foi o lance do Dedé com o goleiro, né, com o Armani. Pois é. Bom, mas o Grêmio tem esse jogo no dia 2 de outubro, mas o Grêmio vem com foco total aí em relação ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio que pode aí, com essa vitória que teve no último final de semana, e tem a possibilidade de jogar. E aí que eu digo, não será um jogo fácil, não será um jogo fácil contra esse Ceará desse pós-Copa do Mundo que o Lisca assumiu e vem imprimindo muitas dificuldades, saiu de zona de rebaixamento. Olha,
e foi uma dificuldade aí, ganhou do Flamengo em pleno Maracanã, perdeu aí para um São Paulo, olha, no final do jogo, ele enfrentou os ganhou do Corinthians em casa. Ganhou do Corinthians, ganhou, teve muitas dificuldades, o Internacional encontrou muitas dificuldades em relação a ele também. Então, esse eu não dou como jogo assim que eu parei em relação ao Tucumã, pelo contrário, mas o Grêmio exatamente quer se aproximar dos líderes aí, fazendo uma vitória em cima desse Ceará, do Lisca, o Lisca doido, né? Ele que é um ídolo lá no Ceará. Mas vamos às informações do dia de hoje, treinamento do Grêmio de hoje, com o repórter Pedro Oliveira. Renato avisou, Léo Moura vive uma fase diferente na carreira. Foi isso que eu conversei com ele, não adianta a gente querer forçar uma barra. O Léo vem nos ajudando bastante, mas não é mais um garoto, né? Não tem mais 20 anos, então é preferível ele jogar uma vez por semana e bem, do que querer jogar 2 partidas por semana e não conseguir render. Cara, a gente, quando chega no estágio, a gente nem pensa mais nisso, né? Isso aí é para quando você está começando o futebol, né, garoto novo. Como eu falei aqui numa resposta anterior, eu penso sempre em ajudar. Independente de você tá começando o jogo ou não, a gente é um grupo. Então eu não tenho a mínima preocupação com relação a isso. É um título que eu quero conquistar novamente. Em 2009, tive essa honra de levantar esse troféu de ser campeão brasileiro. Um momento, né, delicioso ser campeão. E eu vejo o Grêmio com muitas chances ainda. Olha, eu falei que a minha vontade é de permanecer aqui, né? Mas isso não cabe só a mim. Aos 39 anos, Léo Moura vive uma fase diferente na carreira, mas isso não quer dizer que ele não tenha moral aqui no Grêmio. Eu vou até voltar na frase que o Douglas falou. Acho que não dá para me parar agora. Não tem como, porque ainda tem muita brecha ainda para jogar de lateral direito. Falta lateral direita no Campeonato Brasileiro aí. Lembrar que independente do time que tá entrando, a camisa do Grêmio tá em jogo, hein, gente? Legalidade pra caramba. Tá aí, então, essa posição do Renato, entendendo que ele é um jogador que pela idade tem que ser poupado para atuar apenas uma vez por semana, né? E já projetando, inclusive, aí a questão de renovação. Ele quer ficar muito mais tempo, quer repetir exatamente esse título brasileiro que ele chegou pelo Flamengo e que agora ele quer voltar a conquistar esse título brasileiro pelo Grêmio. Acho que o Grêmio pensa assim, né? Mesmo estando hoje aí alguns pontos atrás dos líderes, mas eu acho que o Grêmio está nessa briga, né? O Fábio Berti, o Josias e Garbaschi pelo título brasileiro. Acho que nós temos ainda mais 12 rodadas, 11 rodadas em termos de... Eu vejo assim, se fala muito no São Paulo, né? O Internacional, vamos analisar o jogo. São Paulo tem jogo contra muito time grande aí nessa parada, tem contra Palmeiras, tem contra Grêmio. Olha, o São Paulo eu não vejo, eu vejo muito mais o Palmeiras subindo, o próprio Grêmio em relação a essa ponta do Campeonato Brasileiro que em relação ao São Paulo. O São Paulo, na verdade, tem aquele time certinho, aqueles 11, né? Com os jogadores... como a gente já debateu tantas vezes aqui com essa formação dessa bancada, jogadores mais veteranos, o Nenê e o Diego Souza comendo a bola, se acertaram no time do São Paulo, mas a gente sabe que é aquilo, né? O São Paulo tem alguns jogadores subindo de categoria de base que ainda não são expressões. Esse rapaz que foi para a seleção, mas já tinha sido vendido no início do ano para a Europa, o Militão, que era um diferenciado de categoria de base. Então o São Paulo não tem uma variedade de elenco, não tem um grupo tão forte assim. Mais ou menos o que acontece com o Internacional, né? Principalmente que alguns jogadores aí que seriam alternativas do Inter, eles não têm aparecido, jogadores lesionados, enfim, o próprio diferencial que o Guerreiro poderia fazer, que era a aposta do Internacional. Nesse contexto tem o Palmeiras com um grupo maior, com seu novo técnico, mas que também acabou já, claro que é Copa do Brasil, competição diferente, mas acabou perdendo em casa para o Cruzeiro, o que dá a entender que também o Palmeiras não é soberano, não é? Mesmo que sejam competições diferentes. E o Grêmio, que aparentemente, até pela necessidade de usar jogadores reservas, agora vai ter essa possibilidade de, quem sabe, jogar com o seu grupo principal,
que já não vem apresentando aquele futebol tão brilhante assim, tão diferenciado em relação aos adversários, mas que mostrou que é muito competitivo. E no momento de reta final de campeonato, faltando 11, 12 rodadas, muito possivelmente, mesmo dividindo a atenção, possivelmente já estando, né, bem encaminhado para uma semifinal de Libertadores, o Grêmio mostra competitividade, que é importante digamos assim, nos 3 meses finais do ano. O Grêmio, apesar de não ser brilhante, de não ser mais o time brilhante e tão acima tecnicamente do ano passado em relação aos seus adversários no Brasileiro, o Grêmio demonstra que é competitivo, que é forte e que pode ser de chegada. Eu não descarto o Grêmio como um candidato ao título do Brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma. Eu boto o Grêmio nesse momento. Há 3 rodadas. Não, tu pode até daqui a pouco vai ter que priorizar em função aí, porque o Grêmio evidentemente que terá as dificuldades aí em termos de semifinais e chegando a uma final de Libertadores da América, porque tu vai encarar numa semifinal, tu vai pegar um Independiente ou um River, né? Como se diz, o Grêmio está disputando o campeonato argentino, né? Já eliminou o Estudiantes, pegou agora o Tucumã, e aí na próxima, passando será o Independiente ou o River, né? Ou o Boca, né? Não, mas e o Boca só na final, né? Ah, bom, o Boca, não, e aí isso que eu estava projetando isso aí. Entendi. E aí o Boca, né, depois, ou se for o Cruzeiro, ou for o Palmeiras, o Colo-Colo, tu vai pegar lá. Então, na realidade, o Grêmio está disputando o campeonato argentino, né? É uma semifinal mas o Grêmio tem, né? Aí é que para em força, não tem. Não tem muito camisa, não tem mais tradição ou menos tradição. Se chegasse numa semifinal de Libertadores, que é o Grêmio está muito bem encaminhado, eu boto meio a meio para cada um, com camisa, sem camisa, tanto faz. É que o Grêmio tem essa característica, o Grêmio sempre cresce aí em Libertadores exatamente quanto argentinos aí. Agora, me chamou essa atenção essa matéria aí, esse posicionamento. Garbaz, que gosta muito de criticar jogador velho, né? Mas esse entusiasmo aí, né? Estava sem ouvir o Garbaz. Pensei que ele não ia te dar a palavra. Não, mas aqui não precisa dar a palavra, aqui tu entra e fala. Mas esse posicionamento Léo Moura, né? Ou seja, querendo o título brasileiro até, mas nem longe de pensar em aposentadoria, pensando em continuar jogando. O Renato colocando essa posição, ele é um jogador, ele prefere ter esse jogador uma vez por semana, né? É um jogador que tem mais condições aí de jogar. Mas o Léo Gomes jogou bola no Pois jogo é, lá, pois hein? é, mas eu já fixei minha posição. Eu acho que o Léo Moura, apesar da sua altíssima qualidade técnica, da sua experiência, acho que ele é um cara extremamente importante para o grupo. Ele trava o jogo do Grêmio. Eu acho que o Léo Gomes é a alternativa já encontrada e que vai dar a solução. O Ramiro joga mais, a dinâmica de meio campo acontece, os volantes não são sobrecarregados, podem sair para o jogo com mais facilidade. Eu acho que o Léo Moura, repito, destacando que é um grande jogador de grande história, de grande qualidade técnica, uma importante liderança, mas o Léo Gomes dá uma dinâmica para o Grêmio, dúvida, que é essa competitividade. Pela juventude, tem sido, e ultimamente quando entrou, tem sido os destaques desse jogo contra o Tucumã também, foi um dos importantes jogadores no time do Grêmio. Eu acho que passa assim, sim, eu acho que ele é o novo titular da camisa e a importância que tu fizesse isso aí, em relação até a manter o Ramiro naquela posição, o Ramiro ficar ali pelo lado direito, onde ele foi um jogador importante, um jogador fundamental no time do Grêmio, e ele dá até suporte exatamente para isso. Exato. Agora, o Léo Moura é um jogador, é um posicionamento diferente, é um jogador de frente, um jogador de linha de fundo, como o Garbaz que gosta, né? Agora... Ô Cadu, em primeiro lugar, minha satisfação da volta, né? Depois de 40 dias lesionado, e sempre... Tô fazendo arte? Não, o pessoal sempre... Vamos saber qual é a arte que tu fez, o que é? Tu caiu da cama, tu tropeçou aonde? No chinelo? O que tu fez aí? Eu sempre tive uma chamada dos meus amigos, que quem joga muita bola e quem é craque deveria se cuidar nas jogadas divididas, porque sempre procuram acertar os craques. E eu fui acertado e fraturei 4 costelas. Entendeu? Então não adianta, quem é bom e joga bem sempre vai levar porrada. Por isso que eu te perguntei se tu caiu da cama, porque exatamente foi aquilo, tu estava sonhando, tu chutou como é que é? A guarda da cama achando que era uma bola, aí acordou, caiu da cama e machucou. O cara entrou numa dividida, porque sabe que eu sou craque, com habilidade, acontece essas coisas. Bom, mas eu dividiu com a guarda da cama, aí acordou, estava sonhando, caiu. Mas
São 4 costelas fraturadas que dentro de uns 30 ou 40 dias já estarão recuperadas. Mas eu quero deixar consignado... Você tá com o cara que o armário caiu pro tio. Você tá recuperado pra quê? Tá com o cara de dentro. Tava no armário, o armário caiu. Mas eu quero dizer o seguinte... Dividiu com o armário. Tu tá recuperado pra quê? Pra dormir? Poder deitar na cama? Eu quero deixar registrado o seguinte: é muito difícil estar lá no sofá e assistindo o programa e querendo contrariar o que os caras estão dizendo e eu me remoendo e tal, e não podia entrar. Louco pra entrar. Não, assim, podia sim. Podia entrar. Podia pelo Facebook. Pelo Facebook. Não, eu queria que botasse a voz ao vivo. Não, mas era só porque iam ler pela metade, não. Como estão passando muito isso aqui, ó. O grande Daniel, o Daniel Colli, está sempre na audiência conosco, é o rei do concreto, Daniel, né? O Daniel está me devendo uma visita aqui, Daniel, pô, né? Eu tô mais preocupado com o Real Madrid, viu, José? Gremista, e já tá dando como jogo jogado, Tucman, dizendo a semifinal e a final. Não sei. Ele tá dizendo, hein, Daniel, responde pro Josias aqui, ó. Estou preocupado com o Real Madrid, e é gremistão. Mas uma coisa é o seguinte, né? Vocês estão falando sobre Léo Gomes e o Léo Moura, né? Eu quero dizer o seguinte: indiscutivelmente, apesar da idade, eu sempre sou um combatente de idade, eu não gosto de muito veterano no time, eu acho que o Léo Moura tem mais categoria. Acho que nessas partidas de decisão de Libertadores é mais pro Léo Moura. E a palavra do Renato conversando com ele é o seguinte: eu não vou te botar em todas. Eu vou te botar uma vez por semana, respeitando a tua idade e o estado físico. Então, isso aí. E eu tenho a impressão de que, em momento decisivo, entra o Léo Moura, apesar do outro ter potencialidade para entrar. Não, esse hoje não tem mais potencialidade. Quantos anos tem o Léo? Ele estaria 34, né? 34. Pô, que coisa impressionante. Léo Moura? Parabéns a ele, não, 36 ou 37? Não, 37 tem o teu ídolo da Alessandro. Parabéns de pé pro Zé Roberto, né? Parabéns de pé pro Zé Roberto. Mas ele é típico, né? Cara, espetacular. O cara jogou até 40. Mas né? 42. Coisa inacreditável. Mas o Léo Moura se cuida, né? Claro que é exceção. É a cultura europeia, né? O Léo Moura também é uma exceção. Mas eu quero dizer que... O Alessandro é uma exceção. Mas quero dizer que o Zé Roberto... Não, mas foi a mais de 42. 42, né? 41, 42. Foi um jogador excepcional. Foi acima da grande média. E se cuidava muito, né? E jogava agora, eu quero dizer uma coisa que foi falado no início do programa. Me passa aqui, a voz do além tá me passando quanto? O Léo? 30 aí. Quem? 7. O Léo Moura quanto? 37. O Léo Moura 39. Viu? É. Faz 40 agora. Tá aí, ó. Tu viu como é bom ter a voz do além aqui? A voz do além, ele vai acabar encostando no Zé Roberto. Não, ele se cuida muito. Deixa eu dizer uma coisa que foi falado no início do programa e que eu gostaria de dizer. O Cruzeiro não está morto. Eu também acho que não. O Cruzeiro não está. Eu vou dizer uma coisa. O Cruzeiro é copeiro. Apesar de não sei o que houve, que o Boca meio que deu uma massacrada no Cruzeiro, eu acho que no Mineirão a coisa vai ser diferente. O Cruzeiro é um time copeiro. Vai ser diferente. É copeiro. O Mano Menezes sabe jogar isso aqui e não vamos dar como liquidado o Cruzeiro. Mesmo sendo o Boca Juniors, que não é mais aquele Boca Juniors. Não, longe daqui. É meio pau. Não. Tu tá enganado. Não tô. Tu tá enganado em relação ao Boca. Tu não viu as contratações que o Boca foi? Não viu. Tu não viu. Não. O Tevez é reserva no Boca Juniors. Sim, mas tá no final de carreira. Não, mas que final de carreira? Pra ti tudo é final de carreira, Garbassi. Ele tá no final de carreira. Ele é mais novo que o Léo Moura. Que isso, Garbassi? Mas ele tá no... Mas olha aqui... Tu não sabe quem é o time do Boca hoje. Mas eu vi um jogo, Boca e Cruzeiro, não gostei. Tu não pode, tu não sabe, tu não tá... Olha as contratações que o Boca fez, o que o Boca reforçou o time pra ser campeão da Libertadores esse ano. Eu não gostei como time. Eu não gostei do Boca. Não gostei. Do Grêmio, eu tô de acordo. O Grêmio liquidou a fatura. Porque esse Tucumã era um time que está acostumado a jogar no contra-ataque.
E agora, se ele tiver que ir para frente e jogar para cima do Grêmio, ele tem que fazer resultado, jogar para cima do Grêmio, ele está sujeito a levar uma goleada. Olha aqui, excepcionalmente tu tivesse alguém que concorda contigo. Então tu diz que eu não leio, porque elas ficam passando. Eu só nem sei se passou, se não passou aí, mas se vai passar. O Marcelo Martins Fraga, concordo com o senhor Ângelo. Elas as mensagens. Elas as mensagens. Também. Elas as mensagens. Tomei uma detonada sem querer. Também. Fico passando. Elas as mensagens. Ó, concordo com o senhor Ângelo. Léo Moura joga mais bola que o Léo Gomes. Apoio muito qualificado. Jogadas de linha de fundo. Eu fiquei impressionado, sinceramente, com a idade. Olha aqui, ó. Além da. Não é nem a voz do além, foi um ato falho. É a voz da consciência. Tá aí, ó. Concordo com o senhor Ângelo, né? Não, isso não é muito fácil. Ó, joga muito mais bola que o Léo Gomes. Apoio com muita qualidade, jogada de flanco. Eu concordo contigo. E acho que eu tô surpreendido com a idade do Léo Moura, sinceramente, pelo seguinte, porque o Zé Roberto, que é um jogador que eu elogiei aqui, acho que jogava um futebol excepcional, jogava numa posição que ele despendia muito menos energia que o Léo Moura. Meio campo? Claro. Ah, não, mas só um pouquinho, Josias. Não, mas só um pouquinho. Só que ele no final, no time do Palmeiras, ele foi deslocado para lateral. É verdade. Ele foi deslocado para lateral. Mas olha aqui, ó, o pessoal que as mensagens, tá aí, ó, tu viu só, além da, não foi a voz eu disse a voz do além, não, foi um ato falho, a voz da consciência que me passou aqui, né? E aí agora o Getúlio Pimentel Durgante também, me confirmando, além da voz da consciência, que o Léo Moura com 39 anos. Ó, impressionante. Pessoal aqui te assistindo, Josias, olha aqui, ó. Obrigado. Né? Obrigado para todos, estou assistindo todos. O Léo Moura pode construir jogada de ataque do Grêmio, porque ele é um jogador de muita habilidade. Só um pouquinho. Ó, que horas vai ser o programa do Ribeiro Neto? Bom, nós comunicamos oficialmente, né, ontem a contratação do Ribeiro Neto, que se integra agora ao Departamento de Esportes da nossa RDC TV. Nós que estamos formando uma equipe aí, exatamente muito conteúdo para trazer para vocês, com repórteres e profissionais qualificados. Nós já temos o Paulo Brito aqui, que participa do nosso também equipe de esporte da RDC TV, só está impedido em funções aí de concorrer a um cargo político, então ele está afastado a partir de outubro, logo após as eleições. O Paulo Brito estará aqui conosco. Nós também agora com o Ribeiro Neto, que será o comentarista oficial da nossa RDC TV, participando dos programas Rio Grande em Movimento, com seus comentários, né? Ao meio-dia, do meio-dia a 1. Vai também estar, como já estava, mas agora como também um dos integrantes definitivos do nosso Departamento de Esportes, todos os domingos, nosso Jogada Final, junto com o Luiz Carlos Oliveira Martins, o Cacalo, junto com o Luciano Záquia, junto com o Lauro Quadros, junto com o Fabrício Correia, Cassia Carpes, então, que é o nosso programa dominical, a nossa resenha, que fizemos um raio-x de tudo que aconteceu na rodada do final de semana, também projetando o que vem pela frente. E o Ribeiro também estará aqui conosco, né, após as rodadas dos campeonatos aí, nesse momento brasileiro, enfim, estará sempre após as rodadas. O Ribeiro estará aqui conosco e nos demais programas também, participação dele nos demais programas. Nós, afinal de contas, temos 8 programas na área de esporte. E também, recentemente, esse aí da jovem guarda da nossa crônica esportiva, o JB, que é o nosso editor de esporte, coordenando aí exatamente os nossos novos repórteres, o caso do Pedro, do Guilherme e do Giovanni, que são os nossos novos repórteres dessa geração nova aí do jornalismo esportivo. Então será a emissora do Rio Grande do Sul que terá a maior quantidade de espaços para o esporte e o futebol na televisão. Não é futebol, não é só futebol, não é esporte, futebol, né? Nós temos esporte geral, nós temos 8 programas, mas programas focados exatamente no futebol, mas também com programas que tratam na área do esporte amador, todas as modalidades. Todas as modalidades. O que é importante, Cadu, é que a RDC TV traz essa perspectiva da seriedade do esporte como um elemento também de inclusão social, as dimensões do esporte, como se fala, o esporte participação, esporte lazer, não só o rendimento e não só o futebol, e especialmente um grande espaço para atletas, para clubes, para diferentes modalidades que façam sucesso no Rio Grande do Sul. Por exemplo, nesse momento está sendo disputado lá na Ásia, né, em Baku, está sendo disputado o Campeonato Mundial de Judô, nesse local mesmo. É uma rima com o nosso apresentador.
Cadu. Exatamente. E o que acontece é que tem uma grande delegação de atletas gaúchos de judô, representando alguns clubes, como a Sojipa, por exemplo, e que integram boa parte da seleção brasileira. Então, tudo isso é informação aqui, não somente da perspectiva da dupla Grenal, que é extremamente importante, são grandes difusores do Rio Grande do Sul para o mundo afora, né? E os gaúchos a gente encontra nas transmissões esportivas e mundo afora, especialmente fardados com a camisa do Grêmio e Inter. Mas os nossos clubes do interior, como Juventude, o Brasil de Pelotas e todos os demais que participam de grandes competições, importantes competições, e o esporte como um elemento de inclusão social. E a prova disso, né, Fábio? A prova disso. É uma sacaneada do Caxias. O Caxias, especialmente quando joga, né? Porque o Caxias no segundo semestre não costuma jogar. E é bom que se diga também que logo em seguida, né? Eu sempre digo, nós estamos há pouco mais de 2 meses e meio no ar, aí, então muita programação está sendo ajustada e logo em seguida nós teremos um programa focado só para os clubes do interior, né? Mostrando todos os clubes do interior, porque a nossa TV é uma TV, não é só de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, não somos e a games, TV, né, Cadu? Os esportes, né? Para mostrar como a RDC é conectada com tudo que há de mais moderno. E o Ribeiro Neto parece que finalmente vai dizer aqui na RDC TV se é gremista ou colorado. Foi o que eu ouvi falar. Vamos ver. Ele vai revelar. Vamos saber. Eu só sei que ele tem esperar o primeiro programa. Mas não importa, o que importa é a posição dele imparcial e de cronista. Não, mas pode ser cronista, que o Colorado. O público tem curiosidade, tem ou não? Ou tu acha que não? Ou tu acha que o público não tem curiosidade de saber se tu é gremista ou colorado? Bom, já perguntaram várias vezes. Sabe por que perguntaram? O Colorado me xinga, o gremista também. Sabe por quê? Isso é outra coisa. Eu quero saber se sabe por que perguntaram. Por quê? Porque tem curiosidade, irmão. Curiosidade? Claro. Mas aí isso é bom quando fica na dúvida. Significa que o cronista é imparcial. O Lazier Martins, aos 70 anos, disse que era colorado. Levou 70. Só depois de 40 de cronista. Olha aqui, o Meneghetti levou 40 para dizer. Mário Sérgio Martins, Mário Sérgio Martins, conselheiro do Internacional, ex-presidente do Conselho Deliberativo, tem que nos dar aqui o prazer e a honra também de estar Vovô Mário Sérgio, parabéns à RDC pela confirmação da contratação de Ribeiro Neto. Agora vai falar mesmo. Sim, porque o Ribeiro ele tem as verdades da bola, né? Então os seguidores do Ribeiro aí estão todos felizes com a contratação. Mas o que tu fazia referência também mostra os nossos números, né, Fábio? Em relação, nós que somos assistidos em todos os países, né? 22 países com registro de captação de informações da RDC, multiplataforma, né? Em todos os estados do Brasil, ou seja, o que temos de gaúcho fora daqui do nosso Rio Grande, hoje a gente está trazendo isso exatamente porque é o 20 de setembro, né? E então, somos assistidos em 22 países e em todos os estados do Brasil. Essa é a nossa RDC TV. Repito, apenas 2 meses e meio no ar. E é isso que a gente está produzindo, trazendo esse conteúdo exatamente, né, para você. Eu posso dizer, então, que a minha neta, a Rosa... parabéns, vovô! Já nasceu. Assistindo a RDC. Aê! Que maravilha! Olha aqui, ó. Quem te viu são os vovôs, Mário Sérgio Martins, Carlos Josias. Eu mandei um abraço pro Mário. Por isso não. O Garbasco já é bisavô, né? Ainda não. Nossos dois toques para Casas Pneus, 50 Nem anos. Nem depois de doente eu sou vencedor. Já viu essa? Hein? Nem depois de Mas que maravilha, você que já é bisavô. Eu não sou avô, eu tô louco para ser avô, né? Como é que é, meus filhos? Vamos lá, né? Nossos dois toques para Casas Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro, aproveita as promoções que você sempre encontra lá para troca de pneus. Avenida Ceará, 1055. Nosso dois toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional. O Internacional tem notícias, olha, ruins, mas também tem notícias boas. Já voltamos. Vinte 21h41, estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, feriado, 20 de setembro, semana farroupilha, hoje com Carlos Josias, Ângelo Garbaschi e Fábio Bertos. Tem os nossos meios de comunicação, você nos assiste aí pelos canais 24, 500 e 24 da NET, aí vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do nosso estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, Twitter,
Você assiste pelo hashtag RDC2Toques, o nosso site www.rdctv.com.br, o nosso também YouTube e através do Facebook, RDC TV Digital. Aí você manda a sua mensagem, ela fica passando no rodapé do seu televisor. E importante que você mande a cidade da onde você está enviando a sua mensagem, também vá compartilhando aí, é fundamental que você compartilhe com seus amigos aí, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Estamos há pouco mais de 2 meses e meio no ar. Nosso WhatsApp também, não esquecendo, em 998-15-9990, 998-15-9990. Nossos 2 toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem, tudo nessa linha de componentes eletrônicos, que você compra pelo site, www.tubolândia.com.br ou direto na loja, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, pode ser também além do site da loja, Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob é na linha automotiva, tudo que você pode querer, multimídias para todos os tipos de carro, mas lá também tem automatização de portões, câmeras de segurança, tem home theaters, casa inteligente. Pelo site, pessoal de também Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Constant 1315, quase esquina ali com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, na Avenida Ipiranga, 5.800, dentro do posto BR, lá com o atendimento do Pedro. Nosso 2 toques para, Multissom, você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com as promoções que você encontra sempre nas lojas do Multissom, porque você tem sempre uma bem pertinho de você, e pode adquirir as promoções lá no Crédito Fácil da Multissom, pagando em 15 vezes no Crédito Fácil da Multissom. Mas eu disse que o Inter tem notícias boas e tem notícias ruins, mas o repórter Guilherme Paz nos traz exatamente as informações do dia de hoje do Internacional. O Odair ganhou mais uma preocupação na manhã de hoje. Sem contar com Vitor Cuesta, expulso contra a Chapecoense, e Moledo, que desfalcará o time por conta de uma lesão muscular. O provável titular, Emerson Santos, não apareceu no gramado, por conta de uma pancada no joelho que o jovem sofreu ontem. Mesmo assim, ele continua sendo a opção mais provável para jogar ao lado de Klaus, contra o Corinthians. Se ele não puder jogar, Thales entra no seu lugar. Mas a boa notícia é que tanto o Rodrigo Dourado quanto o Nico Lopes treinaram normalmente. O Inter já mostrou que tem grupo. Já vários jogos que o banco decidiu. Eu, quando comecei com Bahia, entrei do banco, decidiu Wellington Silva com Paranaense, decidiu Camilo. E todos os que han entrado han jogado bem e han demonstrado que têm qualidade, por algo estão em Inter, que é um time muito grande e quem jogar vai nos ajudar muito. Mas o certo é que a zaga tão elogiada do Inter será dor de cabeça até o próximo final de semana aqui no Beira-Rio. Pois é, o Internacional que vem dessa derrota diante da Chapecoense deixou escapar um resultado positivo, até uma possibilidade de pontuar, ou seja, perdeu aí a possibilidade de assumir uma liderança ou manter a liderança e aumentar em relação ao vice-líder do São Paulo. Perdeu exatamente essa posição para o São Paulo e agora enfrenta esse Corinthians com muitos problemas. Aí fora do Internacional não ter aí, o grande pilar do Internacional tem sido o sistema defensivo, ou seja, que tem o Dourado à frente da área, com uma zaga que é a segunda menos vazada aí do Campeonato Brasileiro, com o Moledo e com o Cuesta, e não terá esses 2 jogadores. Olha, o Cuesta desse jogo está suspenso pelo cartão vermelho, o Moledo não terá nos próximos 4 jogos, e aí o substituto imediato, o Klaus, que será um substituto, aí o Emerson Silva, né? Também o Emerson Santos corre o risco de ficar fora. E o Inter tem utilizado, olha, o Thales, isso aí passa a preocupar muito, hein, Garbassi, esse jogo internacional contra o Corinthians. Tu falasse muito bem com relação à zaga do Internacional, que estava muito bem com o Moledo e com o Cuesta, agora é preocupante. Se pelo mínimo o Emerson Santos jogasse, aí... Não, o Emerson Santos não está afastado. Não está afastado. Existe a possibilidade dele não atuar como mas se ele jogar, pelo mínimo serve. E aí botar o Klaus ali, que o Klaus... Não, o Klaus está confirmado, porque o Inter não terá sua dupla titular. Não terá, mas o Emerson Santos seria necessário que jogasse, porque ele poderia dar uma boa orientação para o Klaus. Não seria uma zaga de todo ruim também, mas o mais importante, e aqui é a humildade desse comentarista,
é a presença do Dourado. Este que muitas vezes meteu o pau no Dourado. Quantas almas vão sair do purgatório? O senhor me cobrava, eu dizia, o Dourado num time desarrumado, né? Num time que não tinha mecânica de jogo lá no início, o senhor, porque o senhor pontualiza suas críticas, é que eu digo, o senhor pontualiza, o senhor não analisa no geral. Reconhecer a humildade desse homem, tá reconhecendo o Mas o cara chegar em público e ter a humildade de reconhecer que o jogador cresceu e voltou a ser aquele, e não adianta tu querer bater palma ironizando, não. Eu tô falando a verdade e tu te aproveita da oportunidade para meter pau. Mas quando é que tu acerta? Tu não acerta uma. Como não acerto uma? Quando é que tu acertou? Não, eu tenho que errar uma para valer a regra, porque 9 eu acerto. Entre 10 eu acerto 9. Aí acabou a humildade. Acabou a humildade. Não é questão de humildade. Acabou a humildade. Acabou a humildade. Mas agora também tem outra coisa, que eu estava ausente do programa aqui durante os 40 dias e eu não sei bem como é que se desenrolou, mas vamos deixar bem claro o seguinte: esse Jonathan Alves é ruim, esse jogador. Não, ele procura a bola. A bola atrapalha ele. Tu pode mais uma vez morder a língua. Eu não vou chegar a esse ponto. Não, primeiro tu tem que ter um determinado tempo, ou seja, o jogador que vem pro futebol brasileiro. O jogador precisa, eu também concordo, ele não está jogando absolutamente nada, né? Mas é um jogador que tu tem que dar um determinado período, um tempo em relação a uma adaptação ao futebol brasileiro. Ele é muito ruim. O atacante a gente percebe uma forma de se posicionar em relação à bola. Não, e a bola? O cara de 10 passes ele erra 11. Falar em posicionado, quem está posicionado aqui é a nossa apresentadora Fabiane Flores, que é a nossa apresentadora no Jornal da RDC. O Jornal da RDC que vem logo na sequência, né, do nosso Dois Toques. Então a Fabiane está exatamente aqui para nos trazer as manchetes e o que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. O 20 estava muito bom. Boa noite, muito Fabiane. Obrigada. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Então, gente, hoje no nosso Jornal da RDC a gente vai começar falando sobre cerca de 10 mil pessoas estiveram assistindo ao desfile de 20 de setembro. Realmente a gauchada lotou a região ali da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Tem também assuntos de infraestrutura e transportes, viu? Porque foi assinado um contrato com a nova empresa que deve assumir aí a Freeway de forma emergencial. E assim que sair, né, a publicação no Diário Oficial, os serviços devem começar imediatamente. Mas todos os detalhes e muitas outras notícias você acompanha no Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite. Eu te espero. Mas que boa notícia, Fabiana. Essa da Freeway, porque eu acho que ela deve estar aproximadamente com uns 64 buracos. 64 buracos. Chega a dar medo de andar na frente. Categoria para comentar o nosso jornal aqui, né, Bom, também, ó. Eu acho que o cara tem que ser versátil. Porque tu foi muito generoso. Hein? Tu foi generoso. 64. 640, vamos ver lá. 64 e 1 quilômetro. Nossos Dois Toques para o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, entre ele o Crédito Simples Banrisul. É capital de giro facilitado com condições especiais para micro e pequenas empresas, né? Então, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique e abra sua conta no Banrisul. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos gerinho para o último bloco do nosso Dois Toques e falando uma possibilidade, uma notícia boa para o torcedor do Colorado, a possibilidade de Paulo Guerreiro ainda jogar este ano com a camisa do Inter. Já voltamos. Vinte 21 horas e 53 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, feriado, 20 de setembro. Estamos aqui com o Carlos Josias, com Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Os nossos meios de comunicação, os canais da NET 24524, todas as plataformas digitais aí à sua disposição. Nossos Dois Toques para a Village Serviços Contábeis. É só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, pilar
do São José e também para a Melhor Pública, é o guia mais completo e melhor melhor guia da cidade de Porto Alegre. Uma informação, até essa notícia veio inclusive lá do Peru, que a pedido dos advogados do Guerreiro, o Ministério Público do Peru fez uma inspeção hoje, né, no hotel onde o jogador esteve aí concentrado naquele momento, que era em relação às eliminatórias contra a seleção argentina. Então o atacante fez hoje esse movimento importante na tarde desta quinta-feira para provar sua inocência em relação ao caso doping, que a pedido dos seus advogados, repito, o Ministério Público peruano realizou hoje uma inspeção no hotel onde o jogador estava com a delegação da seleção peruana. Ele alega ter ingerido um chá de continha de folha de coca enquanto estava concentrado a sua seleção, que era a seleção peruana, né? Então, e informações vindo da imprensa peruana que estavam presentes nessa inspeção, um fiscal do Ministério Público, o próprio jogador, a sua mãe e o seu advogado Júlio Garcia. O objetivo é provar a responsabilidade do hotel na contaminação do atleta. E o exame então foi realizado em Guerreiro após o jogo entre Peru e Argentina no dia 5 de outubro pelas eliminatórias. Ele que apontou a presença, né, de um metabólico de cocaína. Então, essa é a informação que veio do Peru e os advogados do jogador, então, só não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Isso aí é uma movimentação dos advogados do jogador na tentativa de que ele possa aí voltar aí a jogar futebol ainda esse ano. Se isso acontecer, ele estará aí à disposição internacional. Ele é um ídolo no país, né? Então tem uma mobilização do país, inclusive do poder público. Ele é um símbolo do país. Que é o governo, né, interessado. Exato. Exatamente. Se o Ministério Público encontrar aí alguma maneira aí de encontrar uma prova de inspeção, o material será utilizado, então, na defesa, isso aí, na sequência, na defesa do jogador, na justiça suíça. Aí a intenção é conseguir a absolvição do atacante. Eu não vou dar o nome, nem os nomes, mas eu me recordo que certa vez um jogador brasileiro fez essa alegação do chá. Pegam num exame. E um médico conhecido do Brasil inteiro, ser especialista nisso. Posso citar o jogador, nisso, se é o mesmo? Não sei, não sei. Disse que para aquele chá ter o efeito de detectar coca no organismo, ele tinha que ter tomado 1,5 toneladas de chá. Bom, o caso está aí, agora está encaminhado lá com os advogados e Ministério Público do Peru, e os fatos vão acontecer e aí vamos aguardar o desdobramento dessa situação toda que ainda se diz respeito ao atacante peruano, esse jogador que foi contratado pelo Internacional. Ele que nessa circunstância só pode voltar a jogar lá no mês de abril do próximo ano. Bom, na sequência vem aí o jornal da RDC, mas antes disso nós saímos, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, né? Restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quinta, então tem ali as promoções do Barranquinho, terça, quarta e quinta, e aos domingos promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota. 2 endereços para você, na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan, você escolhe a marca, está super bem em qualquer uma delas, ou na Avenida Ceará 370, e lá só tem Kia. Agora, se você é uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, quer saber de estacionamento, Teletaxi, tá aí o número de telefone, mas peça pelo aplicativo. Se você não tem, baixe o aplicativo do Teletaxi. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência, o nosso jornal da RDC. Logo após o Cruzando as Conversas, tratando das eleições que teremos aí no próximo mês de outubro, tanto para o governo do estado, como nós estamos aqui com entrevistas individuais, nós Cruzando a Conversa, tivemos todos os candidatos ao governo do estado e agora com os senadores. Então, continua. Dia 24, segunda-feira. Só um pouquinho, José, está aparecendo na tua cabeça aqui, nós estamos no ar ainda. O debate com os candidatos a governador, todos convidados a participar e assistir. Então tá aí, não perca o dia 24, grande debate com a presença de todos os candidatos ao governo do estado aqui na nossa RDC TV. Continue com a nossa programação. Nosso Dois Toques volta amanhã às 21 horas. Até lá.
Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, previdência e seguro de pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.